Olá, estou chegando. Chamadinha. Hum, esperando aqui Denise entrar. Estou procurando aqui Denise Ribeiro. Então, pessoal, vai se chegando. Boa tarde. Eu estarei aqui com vocês no fim de tarde, Odara, batendo papo com Denise Ribeiro. Deixa eu ver aqui, Deni. Esperando o pessoal chegar, esperando o Deni também me responder umas coisas aqui. E vamos lá. Hum, procurando aqui Deni, não tô achando. Nós vamos bater um papo sobre o bem viver, né? Na verdade, a prática das mulheres negras que rascunham o bem viver. Hum, Denise já está falando comigo aqui. Ah, gente, Denise me falou que o celular dela descarregou. O celular de Dani descarregou e ela está providenciando carregar. Ela mandou uma mensagem aqui no WhatsApp agora. Então, gente, sejam muito bem-vindas nesse nosso bate-papo Odara, agora à tarde. Nosso tema para debate é Prática das Mulheres de Axé, que rascunham o bem viver. Quem estará com a gente é a professora Denise. Olha, a Moniquita está aqui de novo. Mônica esteve mais cedo com a gente aqui nos testes dos ao vivo. Dai, obrigada. Você que é uma lindona, me organizei toda, botei um turbante dourado só para estar com vocês. E Dene está botando o celular para carregar. Mas ainda assim eu não encontro Denise aqui no nosso Insta.
Ela falou aqui, Eriquinha, tô procurando o carregador. Fique tranquila, Dênia, a gente está aqui aguardando, o pessoal está chegando e a gente vai ficar aqui esperando, sem problemas. Estamos nós aqui aguardando o Dene para o nosso papo. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Menino, não tô achando o Dene não, viu? Isso, e a Lodê 28, não tá indo. Será que é porque o celular dela tá desligado e não aparece pra gente? Nem adiantou fazer meus testes no ao vivo mais cedo, gente. Ah, eu tava pensando em botar uma musiquinha para começar a live, mas tô sem notebook, meu notebook parou, meu computador só funciona com fone, tô toda mal acabada. Nem deu para botar uma musiquinha pra gente ficar aqui, ó, cantando um pouquinho, enquanto a gente acha a Dene. Dene tá mandando aqui outra mensagem. Uhum, uhum. Ah, tá. Ela falou que é Yalodê, underline, R. É ela. Hum, deixa eu ver se Dani conseguiu. Mandei aqui o convite para ela. Oi, Maeve. Ah, a Maeve estava pedindo que eu ligasse para falar com ela da minha live. Eu falei, agende, mulher. E olha, ela entrou. Estamos aqui aguardando o Dani entrar. Já mandei o convite e Dani está chegando. Uhul! Ai, olha eu aqui. A, a Dani já Deu estava aqui, minha trabalho, filha, viu? já me tremendo. Já estava aqui com medo. Eu falei, ai meu Deus, minha primeira live, eu não estou conseguindo botar Dani aqui no negócio. Esse negócio E ao vivo é aí? difícil. Deixa eu botar para carregar aqui, que eu fico com medo do celular descarregar. O E meu aí? tá aqui também no carregador. Tem que ficar no carregador. Isso. Ah, você Pronto. também tá de turbante, eu também botei o meu, ó. Ó, Chu tá aqui, Dai, o pessoal tá aqui tudo com a gente, Maeve, Andréa Dodearte, Mônica, Que legal. uma galera massa para bater esse papo aqui com a gente sobre prática das mulheres de axé que rascunham bem viver. Oh, meu Deus. Dene, eu confesso para você que eu estou nervosa, essa é a minha primeira live. Mas é assim, a E a primeira dá um nervoso, mas depois você se menina, eu tava tensa, eu falei, ai meu Deus, será que vai dar alguma coisa errada? nada. Mas que bom que a gente conseguiu e que você está aqui com a gente. E eu quero te agradecer pela disponibilidade de ter topado bater esse papo aqui às 17 horas com o Fim de Tarde Odara. Né? Agradecer a sua. Por estar sempre disponível, na verdade, né? Que a gente aciona, a senhora está sempre A com a gente. A Irmandade. senhora a senhora é a nossa Odara de plantão também. Então, Dani, você quer se Toda linda da apresentar? América.
Ah, gostou dele, do meu Uhum, turbante? tá linda. Dani falou comigo, Eriquinha, bote o brinco de cobra. Eu falei, vou botar o brinco de cobra. Eu nem Tô aqui, né? esqueci o brinco. Ah, tá. Tô aqui ainda me organizando, porque eu falei, Jesus, eu vou bater um papo com Denise. Porque É, uma coisa é estar em Cachoeira, a gente sair andando, falando sobre bem viver, né? Como a gente sempre faz. Outra coisa é a gente estar conversando e aí o povo entrando. E a gente já tem 12 pessoas aqui na nossa live. massa, né? Que bom. Final de tarde, Odara. Isso. Então, Dani, a gente pode começar, ok? Então, a gente do Odara tem feito todas as segundas-feiras alguns bate-papos, né? Com Uhum. diversos temas. E um dos temas que tem nos chamado bastante atenção é essa coisa do bem viver. A gente, a partir da marcha de 2015, né, com a Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, a termologia Bem Viver ela ficou muito acirrada, né, com o movimento de mulheres negras. Só que a gente ficava muito sem saber o que significava. Na verdade, eu falo eu, viu? Eu não sabia muito o que Muita gente não significava bem sabe. viver. É. Pois é, então, quando a gente bate um papo com algumas mulheres, né, sejam elas de movimento, sejam elas autônomas, e que a gente fala de bem viver, essas mulheres elas falam muito de bem-estar, né, de estar bem de vida, e foca um pouco no bem viver, que pensando mais no coletivo. Então, trazendo essa perspectiva da marcha de 2015 e o termo bem viver, como você visualiza essa terminologia para as comunidades de terreiro, trazendo as mulheres negras nesse processo como protagonista do bem viver? Exato. Eu acho que é bem por aí. Acho que o termo, o conceito, né, de bem viver, ele é um conceito que é, cabe, pertence, aflora, né, das comunidades tradicionais, particularmente das comunidades indígenas, né, quando ele começa, assim, naquelas discussões que teve antes de 2015 sobre meio ambiente, os encontros, Eco 2001, Eco 92, vários encontros sobre meio ambiente, onde os povos tradicionais, comunidades tradicionais, principalmente as comunidades indígenas, trouxeram esse conceito, né, de bem viver. E esse conceito, ele inclusive fundamentou muitas mudanças do ponto de vista político, econômico e político na América Latina, né? Na Bolívia, com a eleição de Evo Morales, na América Latina toda, tendo impacto é, na esquerda, né? Naquela coisa de incorporar certas dimensões que os movimentos sociais apontavam e que alguns líderes de esquerda também incorporaram, né, no seu discurso, na sua plataforma política. Mas essa discussão de bem viver é uma discussão que vem principalmente de comunidades tradicionais e que vai para esses movimentos sociais onde essas comunidades se inserem e chega até a política. Mas do ponto de vista das comunidades tradicionais indígenas, né, do Alto Amazonas, ali naquela região dos Andes também, porque perpassa o Brasil, vai a outros países que estão ali naquela região, e tem a ver com um certo estilo de vida que se relaciona, que toma como ponto de partida a natureza, a Terra, o planeta, né? Onde o ser humano ele faz parte também dessa natureza, mas ele não é o centro, né? Então há uma mudança de visão quando você fala de bem viver. A proposta de uma mudança de visão de mundo, né? Onde o centro não é o homem, né? Então, na sociedade capitalista, patriarcal, racista que a gente vive, o homem branco é o centro, né? Então a gente percebe que ele está sempre, tudo gira em torno desse ser, né? E a proposta de bem viver, ela vem exatamente criticando esse lugar, né? E colocando no centro, não é nem uma coisa de centro, é uma coisa muito mais circular do que ter
um eixo central, entendeu? Se tiver que ter um eixo central, eu diria que a natureza como um todo, tentar o equilíbrio de várias dimensões da natureza e o homem como parte dessa natureza, né? Então, para a gente garantir o bem viver, a gente tem que pensar no modelo de desenvolvimento que a gente tem tido, né? Que nos levou a uma crise como a gente está vivendo agora, né? Então, assim, vai exatamente esse modelo de desenvolvimento, ele vai em choque com esse conceito de bem viver, porque o conceito de bem viver propõe coisas exatamente como você falou, né? Coletiva, de um estilo de vida menos individual, mais coletivo. Então, o coletivo inclui as comunidades, o jeito das comunidades é, viverem, né? Como vivem as comunidades nesse coletivo sobre a terra, né? Como fazem uso dos recursos naturais coletivos, que não é de uma empresa ou de outra, mas é do coletivo. Então é isso. O bem viver é, casa muito bem com as práticas e a, a visão de mundo e o estilo de vida das mulheres de terreiro, né? Das comunidades de terreiro, né? Então, eu acho que quando a gente encontra um conceito assim que diz respeito a algo que a gente acredita, né, fica bem mais fácil a gente compreender essas dimensões do que a gente está falando, né? E a gente percebe também que houve, em certa medida, em algum momento, na luta política, um interesse em incorporar algumas dimensões desse conceito, mas, assim, do ponto de vista político, acho que nem os partidos de esquerda não conseguiram compreender na essência, né? Eles foram absorvendo um pouquinho de cada coisa, mas de verdade eles continuam insistindo no mesmo modelo capitalista de tentar recuperar a economia como centro, né? De não perder, de não perder recursos, né? De achar que dinheiro é mais importante do que vidas humanas ou a vida do planeta. Então, esse conceito ele exige uma certa parada, inclusive, nesse modelo de desenvolvimento, né? Para a gente repensar as práticas, repensar a vida sobre a Terra, né? E isso, é, as comunidades indígenas já viviam esse modelo, esse estilo de vida. E é um estilo de vida que nunca foi respeitado, né, pelos de fora, pelos capitalistas de plantão, que sempre violaram, sempre invadiram, sempre violaram, sempre prejudicaram, de certa maneira, essa visão de mundo. Né? Então, acho que pensar no bem viver não é só o bem-estar, não é só ter um bem-estar e tal, não é só ter saúde, como a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Que saúde é um completo estado de bem-estar físico, social, psicológico, não é só isso, né? É você ver um certo o cuidado com a sustentabilidade do planeta, com o outro, com o coletivo, né? Ter que abrir mão de algumas coisas para poder viver, né, o coletivo mais do que o individual, entende? Então, bem viver é Entendi. mais do que só um estado de bem-estar, mas é uma perspectiva política mesmo de existir sobre a Terra, né? Então, Uhum. acho que carece realmente de uma discussão maior, né? E esse momento que a gente está vivendo de pandemia, é um momento bastante oportuno para a gente refletir nesse modelo que nos trouxe até aqui e nessas outras alternativas, né? Com De outras certeza. propostas. Com certeza. E assim, Dani, as comunidades de terreiro, talvez alguns nem saibam, mas já rascunham essa prática de bem viver, não é isso? Quando a gente está no terreiro, que a gente faz a divisão de coisas básicas nossas, do cuidado múltiplo com os elementos da natureza que ali está presente. Eu estava aqui pensando no que conversar, meio que tensa, e aí eu lembrando, né, numa obrigação lá na roça, uma reunião de caboclo, que acontece toda lua cheia, e que a gente faz uma obrigação abaixo de uma árvore frutífera,
E após essa obrigação, todas as pessoas que estão no terreiro, né? Primeiro vai os homens, depois vai as mulheres, mas todas as pessoas abraçam aquela árvore e faz um pedido. Então, aquilo ali é uma conexão, é a conexão de você, né, matéria, com a natureza, a partir daquela árvore que está ali plantada, né, no axé. E assim é a maioria das comunidades de terreiro, né, que tem as fontes, tem os rios perto e as matas e várias obrigações, né? É, A senhora quer de vivencia a experiência no é, terreiro, né? E exatamente. sabe como e tudo isso perpassa pela prática do bem viver, né? É, É um outro, como na época, um outro modelo exatório. civilizatório. É um outro modelo civilizatório. É um modelo Então, assim, que quando a faz de gente encontro mesmo com o modelo que está aí. Então, é assim, como é que se diz? É um conflito, um modelo com o outro. Não, não, não. A gente tem vivido enquanto comunidade de terreiro e outras comunidades tradicionais do nosso jeito, mas dentro de um modelo maior, que é o modelo capitalista, patriarcal, né? Heteronormativo e tal. Mas a gente sabe que a gente tem críticas a esse modelo, né? Mas a gente não está no poder e a gente não conseguiu transformar o entorno, o todo, né? E nem mudar a estrutura do poder que está aí vigente. Nós temos essas críticas a esse modelo. Da porteira para dentro do terreiro, nós vivemos de outro jeito. A gente vive né, nessas relações aprendendo o tempo inteiro, de forma coletiva, né? Tentando da melhor maneira essa relação mais harmoniosa com os elementos da natureza, respeitando o tempo, né, das coisas. Mas acho que tem muita coisa que a gente tem que refletir sobre essa ideia de bem viver, que a gente tem no terreiro, que a gente tem em algumas comunidades tradicionais, que a gente pode trazer para fora. E tem coisas do modelo capitalista hegemônico que a gente precisa criticar e reduzir dentro de nossas dentro casas do também. Né? terreiro, Então, uma coisa que verdade. o conceito de bem viver ele critica é essa questão do consumo, né? Então ele repudia essa coisa do consumo desenfreado. Então a gente não precisa consumir tanto quanto a gente consome as coisas. Então a gente pode tirar disso aí para levar para dentro das nossas casas também uma crítica ao consumo, né? Exacerbado. Não cair nessa armadilha do consumo de ter que estar sempre é, comprando coisas Coisas. modernas, atuais, renovando, mudando, Tá sabe? disputando a beleza, quem tá mais bonito do que o outro. E comprando. Isso aí é do modelo do capital, entendeu? Isso a gente tem que reduzir na nossa vida de um modo Uhum, geral, né? A gente tem que uhum. buscar. Se a gente continua consumindo de forma desenfreada, como o modelo capitalista hegemônico propõe, os recursos naturais se esgotam. O mundo não dá conta desse ritmo de consumo, entendeu? Então, e isso afeta a todos nós, né? Tanto o povo de terreiro quanto quem não é de terreiro, né? Essa coisa de Uhum. consumir, de ter que todo dia ter um sapato novo, uma calça nova, uma coisa nova, uma bata nova, sabe? A gente, Uma conta uma nova, uma conta nova, a coisa. gente corre risco de esgotar as coisas, né, naturais e não ter sustentabilidade se a gente cair nessa armadilha do consumo desenfreado. Essa é uma crítica que a gente pode fazer, né? Mas isso o modelo de bem viver traz, né? Para bem viver, você tem que pensar na sustentabilidade, não cair na armadilha do capitalismo, que é esse exacerbado consumo também, né? Consome tudo, consome inclusive os recursos naturais, né? E a natureza se esgota. Sim. Então, por exemplo, é, o povo Krenak, de lá de Minas, né? É um povo que vivia nas margens do Rio Doce. Para esse povo, o Rio Doce é um parente, é alguém da família, é um ancestral, porque hoje em dia, quando eles olham para o Rio Doce, esse rio já existia muito antes e tem mil histórias e lendas e tradições a respeito do Rio Doce.
com aquele desastre que aconteceu, da barragem que se rompeu, né, de Mariana, que acabou com o Rio Doce, aquilo foi uma coisa trágica para aquelas comunidades, né? Como se acabasse parte da sua família, dos seus ancestrais, entende? Então, é um desequilíbrio causado por esse modelo que não respeita outros modelos, que não respeita outros povos, que não respeita outras culturas. E isso a gente tem sofrido muito as consequências disso, né? Então, há que Dene, pensar muito que não é só é, e que a gente tem que ir à luta, né? Porque a gente tem que disputar uhum. os modelos, senão a gente vai ser engolido também. Quando eu comecei a estudar, né, um pouquinho sobre o bem viver, e aí, como eu falei no início da live, foi muito a partir da marcha, né? Marcha de mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E eu fiquei, que bem viver é esse? Que bem viver é esse que as pessoas estão falando? E aí me surgiu uma dúvida, né? Que aí eu venho tirando essa dúvida no decorrer desse processo, que é se o bem viver surge a partir do excesso do capitalismo. E não, né? Ele não surge a partir do excesso do capitalismo, é uma maneira de vida de outra comunidade. É os indígenas na América Latina que trazem esse conceito de bem viver para. Eles, na verdade, são solidários, né? Quando eles disponibilizam esse É, conceito para toda a comunidade, para que a gente venha entender e aprender o que é o bem viver de certo, para a gente estar mais ligada, né? Na verdade, do que a gente pode estar usufruindo e cuidando, né? Dentro dos nossos terreiros. E aí eu falo na sociedade de forma geral. Agora, Dani, voltando mesmo para o script, né, do que eu tinha programado, né? Que a gente vai falando um monte de coisa viagem. e a gente só tem meio que uma hora, né? A gente pode ter pensando, estava pensando aqui hoje à tarde de que tipo esse foi o primeiro momento, né, prática de mulheres de axé, mas que tal a gente chamar também as mulheres evangélicas, né? E as É. meninas da CUSH, e ouvir também o que, é que as mulheres evangélicas entendem sobre o bem viver. Eu acho que vai ser legal. Acho que vai para o Júlio das Pretas, viu? Que aí Boa o ideia. Júlio das Pretas já tá bombando. Então, Dani, entendendo que o bem viver ele não se esgota de forma individual, né? Como você já foi trazendo. Você pode citar algumas ações que as comunidades de terreiro vêm em busca do bem viver. Eu sei que você participa de várias ações, você integrante, me permita dizer que você também é idealizadora da rede de mulheres De de terreno. terreiro. Eu sei que é uma das ações, mas eu sei que também que existem outros terreiros que perpassam e fazem várias outras ações, não em rede, individualmente, no seu lugarzinho. Se você conhece, você pode falar um pouquinho para a gente. Mas antes de você falar sobre isso, eu só queria falar de um pouco de uma experiência que eu tive com a rede de mulheres de terreiro lá em 2003, né? Eu fiz obrigação em 2002, eu estava nova de AO, acompanhando minha mãe redava nessas reuniões, e eu lembro de uma dinâmica que vocês fizeram lá no CEAL, né? Onde vocês colocaram todas as mulheres de axé, uma dando a mão à outra, e vinha um outro grupo de mulheres tentando entrar, né, adentrar essa rede. E a ideia era que nós, mulheres de axé, não deixasse que essas pessoas tivessem força, né, para entrar no nosso núcleo. E a dinâmica, eu lembro que na dinâmica você explicou lá em 2003, viu, Deni? Tá vendo como eu tô. Velhinha. Pois eu lembro que você explicou que aquele momento era como a gente podia se entender dentro da rede, né? Que a gente não podia deixar qualquer situação, qualquer fofoca, qualquer nada podia impedir da gente estar ali se fortalecendo enquanto rede e atuando nos terreiros, né? Lutando pelo fim da discriminação, da intolerância religiosa, do racismo religioso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí dessas ações que os terreiros têm feito em busca de bem viver, falasse um pouquinho da rede de mulheres de terreiro, tem a Feira de Saúde, que começou na Casa Branca, se eu não me engano, e aí já ampliou para outros terreiros também. E pensando que agora, nós, nesse processo de pandemia, né, de Covid-19, como as mulheres de axé têm se movimentado, né? Nesse sentido, eu tenho visto e tenho feito aqui na minha casa muita coisa. Eu faço chamada de vídeo com as meninas lá da roça, fazendo oração, fazendo reza, né? Que oração, que a gente não é de oração. Fazendo reza.
eu tenho feito algumas coisas aqui na minha casa. Todo dia primeiro eu faço oferenda aos meus ancestrais para pedir saúde, para pedir que afaste de nós e de toda a sociedade, né? Todo o planeta, essa pandemia. Mas eu sei também que os terreiros estão trabalhando, e isso é bem viver, isso é É, pensar no coletivo, pensar no né? coletivo, Eu exato, queria, exato. isso, Tem eu queria que você muitos, falasse um assim, pouquinho. acho que os terreiros de candomblé, todas as casas, de um modo geral, já fazem, independente de pandemia, sempre fizeram, né? Pelo coletivo, pela comunidade, pelo entorno, e até por outras comunidades, quando a gente resolve atuar em rede, né? Pensando no coletivão, né? Os terreiros, existe uma rede, a RENAF, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, né? E Saúde. Existem outras redes também que fortalecem a luta contra a intolerância religiosa, a luta pela saúde, pelas políticas públicas. Então, os terreiros de candomblé estão representados em várias áreas, né? Pensando no coletivo, porque quando a gente luta contra a intolerância religiosa, a gente não está lutando só para defender as agressões que a gente sofre, tá lutando também para defender qualquer prática religiosa que nenhuma deva ser agredida, né? Então, assim, acho que é um modelo civilizatório que pensa realmente no coletivo, no todo. Os terreiros sempre fizeram ações de saúde, sempre fizeram ações de segurança alimentar e nutricional nas comunidades onde eles existem, sempre fizeram algum tipo de atendimento e ao coletivo, ao público, ao entorno, sempre tiveram. E agora, nesse momento de uma crise grave como a gente está vivendo, os terreiros têm sido também esses locais onde a comunidade tem encontrado abrigo, tem encontrado uma referência. Então, muitos terreiros estão fazendo muita coisa, campanhas de arrecadação de alimentos, doação de cesta básica, confecção de máscaras, né? Tem terreiros aí distribuindo máscaras aos mãos para quem quiser, né? Máscaras do amor, inclusive. Tem a própria rede fazendo também essa interpelação através de material de informação, produção de cartilhas, produção de cards, lives, reuniões, podcast, mil coisas a gente tem feito e eu tenho visto muitos terreiros fazendo muitas coisas na direção do enfrentamento aos problemas que a gente tem vivido, não só com relação à pandemia, mas também com relação a questões políticas, né, de perda de direitos, a luta com relação a direitos humanos, é, contra a intolerância religiosa, contra o machismo, a LGBTfobia, contra a questão ambiental, também os terreiros têm se posicionado e lutado pela preservação ambiental. Então, assim, cada terreiro de candomblé é um representante dessa luta pelo bem viver, né? Pelo coletivo. Cada casa, cada terreiro. E nesse momento de dificuldade, os terreiros têm atuado muito fortemente também, estão presentes, né? A gente criou a Rede de Mulheres de Terreiro em 2012, acho que foi. A primeira feira de saúde a gente fez em 2003, lá na Casa Branca, no terreiro da Casa Branca. A gente fez a primeira. Depois dela, fizemos várias outras, vários terreiros fizeram também, com relação a outros problemas, né, e epidemias, como no momento da dengue, A e zika, a zika, a chikungunya. hipertensão, diabetes. A gente atuou com relação a HIV/AIDS também, campanhas e ações. É, e agora não é diferente, né? Então a gente tá sabendo que tem muito terreiro fazendo muita coisa, orientando os filhos da casa, a comunidade, como um vigilante da saúde, né, daquele lugar, prestando um serviço para lá de importante para o entorno, para suas comunidades e para outras casas também, né? A gente criou agora a gente está organizando agora uma rede voltada exatamente para a questão da Covid, né? Então, é uma rede formada por pessoas de terreiro, profissionais de saúde que também são de terreiro, ialorixás, babalorixás, pessoas que querem, né, tá atuando nessa questão da saúde nesse momento. E a gente está pensando e desenvolvendo ações exatamente para o enfrentamento à Covid pelos terreiros de candomblé, né, em Salvador, basicamente em Salvador nesse momento. Então, a gente Uhum. tem feito reuniões e cada reunião a gente tem avançado,
na construção de ações assim, né? Pensando exatamente na questão da educação, da comunicação, da orientação sobre os serviços que deve procurar, como, né, proteger os mais velhos, as crianças. Eu acho que tudo isso cabe e tem sido feito pelos terreiros, não é nenhuma novidade, né? O que se pede nas campanhas é de higienizar, de lavar, de se isolar. A gente já é uma prática que os terreiros de candomblé sempre tiveram, né? E aí essa orientação só chega para acrescentar mais forte nas nossas ações, né? Eu acho que isso tudo tem a ver com bem viver, com pensar o todo, né? A crise, Uhum. ela é um desequilíbrio nesse momento e também é um desequilíbrio nesse ponto de vista, né? Do que a gente acredita que seja esse bem viver. Mas a gente tem que ser forte, tem que se unir, tem que lutar, como você está fazendo, como outras pessoas estão fazendo, exatamente rezar, tomar medidas de proteção também, né? As folhas, as ervas, todos os conhecimentos que os terreiros têm, conhecimentos tradicionais que são acionados nesse momento para o bem viver dessas comunidades. São conhecimentos ancestrais, a gente recorrer a todos eles, né? Cada casa do seu jeito. Mas não é estranho que a gente faça isso, porque a gente sempre fez, né? É Uhum. diferente, mas a gente sempre fez. Então, vamos continuar fazendo. É preciso que a gente respeite os indivíduos no caráter pessoal e individual, mas também pensando no coletivo, né? No todo, que nós fazemos parte de um todo. Eu acho que é por aí. Agora, quem imaginaria, né, Dani, que nesse processo a gente demonstrar amor às outras pessoas, né, a toda a comunidade, seria se isolar É, e a distância é cuidar do outro, né? é difícil, Eu né? fico totalmente assim. A gente acha que quando a gente quer amar, a gente quer estar perto, a gente Abraçar. quer estar grudada, né? E nesse momento é o isolamento mesmo que é necessário. É. E a distância é você mostrando àquela pessoa que você está cuidando daquela pessoa, Uhum, né? exato. Eu estava conversando outro dia com o pessoal da faculdade, né? Falando, como é que está o distanciamento? Eu falei, ó, eu fui iniciada, fiquei no Hong Kong durante um mês, depois fiquei 3 meses de resguardo de quelê, depois fiquei um ano mais de obrigação. Então, assim, esse processo para mim, eu não estou dizendo que está sendo fácil, mas para mim eu tenho um estado tranquila, né? Eu aproveito, tomo meu banho de folha, aproveito, faço minhas oferendas, faço minhas rezas, e aí a gente vai seguindo. Então, Dani, a gente do Odara tem tido a cada 15 dias algumas formações, né? E na semana passada a gente teve um bate-papo sobre o bem viver. E quem falou um pouquinho sobre o bem viver para a gente, abrindo e ampliando a nossa visão sobre o tema, foi Benilda e Maísa, Mas, né? E elas trouxeram várias coisas assim, ó, foi show de bola. oh, E aí, a partir dos princípios do bem viver, que são a reciprocidade entre as pessoas, da amizade fraterna, da convivência com outros seres da natureza e do profundo respeito à terra, né? Os povos de terreiro já têm construído experiências sustentáveis, né? Que você já colocou aí para a gente. Mas como você pode exemplificar essas experiências a partir da sua vivência com esses princípios do bem viver? você está danadinha de afiada, né? Como é que a gente pode exemplificar isso, né? A partir dos Uhum. princípios do bem viver. Eu acho que a própria estrutura do terreiro de candomblé, né? Como ele se organiza, né? A partir da liderança de uma mulher, de uma liderança feminina, de um princípio feminino, feminista, né? Ainda que a liderança seja de um homem, mas os princípios são femininos, né? Dani, rapidinho, eu tava lendo ontem um artigo que você falou, que você escreveu sobre as mulheres de axé e tal. Tava lendo que elas não se sentiam, mesmo sendo ser feminista, elas tinham medo, né, de Ah, dizer que eram é, feministas. Muito massa o artigo, adorei. mas porque esse feminismo que terminou sendo divulgado, né? Que é um feminismo Uhum. branco, um feminismo é, que meio que se apropriou até das lutas das mulheres negras para encampou como sempre, né? Como a luta das mulheres brancas, trabalhadoras e tal, esqueceu, né? Então assim,
as mulheres de terreiro, quando eu entrevistei, não se viam como essas feministas, mas elas têm, desenvolvem práticas feministas, né? Elas vivenciam esse feminismo, mais do que teorizam, mais do que buscam dar um nome de feminismo ao que elas fazem. Mas, assim, eu acho que um dos exemplos é esse mesmo, né? Esse ponto de vista decolonial de ser uma liderança feminina, uma liderança afetiva, uma liderança que cada casa é um caso, cada pessoa é um indivíduo respeitado na sua individualidade, mas faz parte do coletivo, né? Não se pensa em nada que seja exclusivamente assim, que não se pense no coletivo, não se faz uma comida só para uma pessoa, tudo tem que ser dividido e compartilhado, né? Então, assim, a gente observa vários princípios dessa proposta de bem viver nas comunidades de terreiro. A preocupação com a natureza, com a sustentabilidade, com as plantas, os animais, os bichinhos, né? A água, né? A preocupação com todos os elementos da natureza, né? Com os seres humanos na sua diversidade também, porque a diversidade também é um princípio importante do bem viver. Há um respeito ao pessoal, ao desejo pessoal, à característica pessoal, individual, mas também há uma provocação para que esse pessoal possa promover a realização dele no coletivo, né? Que se expresse no coletivo, que aquele desejo seja respeitado no individual, mas que ele tenha lugar também no coletivo. Acho que o terreiro de Candomblé também coloca no centro a natureza, né? Os equilíbrios, os elementos da natureza representados através dos orixás. Cada orixá representa um elemento da natureza. Então, é a natureza, de um modo geral, que é o centro daquela comunidade, né? Então, é a água doce, é a água salgada, são as pedras, é o fogo, é o vento, são as árvores, né? O centro da comunidade não é o homem em si, muito menos o homem branco, né? Esse equilíbrio, é a busca desses elementos todos que compõem a natureza, né? O arco-íris, os animais de um modo geral, né? E isso dá uma representatividade do que você está me falando, assim, para a gente visualizar um modelo de bem viver, né? Acho que sai do centro o que vinha antes, que a gente via antes, né? Que era o antropocentro, que era o homem como centro do universo, e a gente passa a ver o biocentro, né? Que é a vida, o que é a vida como centro desse universo, né? E essa vida em conexão com o todo, né? Que no caso do terreiro de Candomblé, essa conexão se dá entre os elementos visíveis e os invisíveis, entre os que estão ali em vida e os que já se foram, e os que virão, né? Então há uma triangulação desses elementos para a gente imaginar esse equilíbrio, né? Então você está em conexão com a sua ancestralidade, mas também está prevendo esse futuro e está vivendo ali tudo ao mesmo tempo, né? Então acho que tem vários elementos que a gente pode destacar, né? Mas acho que a questão da ancestralidade, do respeito à ancestralidade, a questão dessa o centro do mundo, né? Sim, uma das referências desse mundo, não querer a dominação de tudo, mas querer ser parte do todo, né? Porque o pensamento capitalista quer dominar, quer ser o dono de tudo, quer impor a sua vontade, né? Por cima das outras. E isso não ajuda, porque aí alguns grupos vão ter que ser eliminados para que esse ponto de vista possa sobreviver. E no caso de uma visão de bem viver, nada precisa ser eliminado. Tudo pode ser absorvido, pode ser viver ali, ser respeitado na sua diversidade.
E acho que é isso que os terreiros e as comunidades tradicionais, de um modo geral, preconizam. Vários desses princípios. Ai, a Larissa colocou aqui, que aula, e que aula mesmo, viu, Dani? Tô aqui anotando várias coisas que você vem falando, né? O bem viver é um tema que eu tenho muita paixão, mas é muito complexo também, porque a cada hora que você bate papo com a pessoa vai Mestre, falando várias coisas, e você vai se ficando totalmente investida. E nos meus primeiros processos para falar e para entender o bem viver, eu comecei a pesquisar, e pesquisar assim, de forma. Sem a pessoa saber o que eu estava pesquisando, né? Conversando com essas pessoas, né? O que é bem viver para você? O que é bem viver para você? E quando eu falei do início, as pessoas elas falam muito no bem viver de forma individual. O bem viver eu ter um dinheiro para viajar. Bem viver eu ter meu dinheiro para comprar meu cigarro. Bem viver e eram pessoas que eu tinha como tenho, né? Porque elas responderam dessa forma que eu não votei. São pessoas que eu tenho como referência, né? E eu entendendo que o bem viver era pensar o coletivo. A pessoa me falar de bem viver de forma individual, ela estava pensando no bem-estar dela, uhum. né? E trazendo para a área que, para minha área, que é o serviço social, para aplicar nas políticas públicas, eu ficava meio confusa, né? Porque é isso, pensar para o coletivo e o serviço social, que é a área que eu estudo, fazer com que essas políticas se efetivem para que o coletivo se beneficie delas. E aí eu ficava muito confusa dele, falando, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir falar de bem viver se a pessoa está falando da parte individual, só individual. Mas assim, o nosso papo me abriu assim Possibilidade. várias possibilidades de pensar o bem viver, e me dá vários toques também, né? Uma conversa com Juventude de Terreiro, né? No Júlio das Pretas, se eu não me engano, em 2016. Enfim, teve um bate-papo com Juventude de Terreiro, e aí eu conversando com a Edisaura, né? Várias questões, né? Minha, e ela trazendo algumas questões dela também. E aí ela me falou assim: ah, Eriquinha, retroceder também é avançar. Então, eu acho que para a gente trazer de verdade o bem viver como centro para as comunidades de terreiro, algumas comunidades de terreiro vai precisar também dar uns passinhos para trás, né? Para entender algumas situações. E, como você mesmo disse, né, Dene, que a gente, para falar de bem viver, para trazer o bem viver para o centro nas comunidades de terreiros, terreiros também vão precisar estar abertos, as suas lideranças vão precisar estar abertas para discutir algumas coisas sobre exploração, sobre capitalismo, que a gente vivencia, né? Eu morei no É, terreiro sobre as durante questões do racismo, questões de gênero, né? Essas questões de coisas que gênero, são coisas que oprimem. A opressão pode vir de vários de fatores, vários renda, lugares, né? A questão econômica, a questão de gênero. E isso, às vezes, até algumas pessoas até ficam intimidadas, né? De Uhum. participar de certas coisas quando não tem a grana para colaborar igual com os outros, né? Isso, e entender também nesse processo, porque, tipo, no terreiro, quem não entra com grana, entra com força De de trabalho, obra, né? mão Força de de obra. trabalho, mão de obra. E a mão de obra, às vezes, se a gente for pensar no capitalismo, a diária é cento e poucos reais. Você ficar 3 dias dando. Você ficar 3, 4 dias dando É, duro no terreiro, né? Dando sua mão de obra ali. Às vezes com você acaba amor, mas não contribuindo mais do que quem é chega com a grana de verdade, né? de quem chega e paga e pronto, né? Pois é, por aí. A gente tem que pensar de outro jeito, né? Tem que trazer de volta esses valores que a gente já tem e colocar na Uhum. prática, né? Como é que a gente vivencia esses valores na prática, não só nos rituais, mas na Ai, nossa vida, na nossa na vida. nossa E vida. tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora também, Sim, né, é Deide? isso. Da porteira para Porque fora, quando a vai gente. brigar, como você falou, por políticas públicas que levem em consideração essa perspectiva de bem viver, né? Que aí a gente vai ter que Uhum. disputar com outros modelos que estão aí já, né?
Então, quando a gente Disputar vai pau a para a pau, por porteira para sinal. fora, a gente vai para a luta, para brigar, para defender esses direitos, essa perspectiva, né? Que é uma perspectiva ao contrário do que está sendo pregado lá fora, né? É uma perspectiva comunitária, enquanto a sociedade valoriza, a sociedade capitalista valoriza o individualismo, né? Se contrapõe Uhum. ao que a gente valoriza, que é o comunitário. A gente valoriza a pluralidade, a diversidade, o bem viver valoriza a diversidade. E enquanto que lá aqui a gente no regime hegemônico se valoriza o individualismo, uma única perspectiva, né? Que é o mais belo, é o branco, é um modelo, né? Um modelo que foi construído pelo racismo. Então, assim, a gente valoriza a diversidade, o colorido, as possibilidades diversas de ser, não um único modelo. Uhum. Então, no Bem Pois Viver é. também você vai valorizar a descolonização. Você não quer que você fique subordinado, né? Como se fosse colônia do outro, sendo explorado, como você falou, sugado das energias. Não, tem que descolonizar esse pensamento machista, colonial. Colonial. Ai, que delícia bater esse papo com Isso, você, com Dene. certeza, influencia em todas as áreas da política, do econômico, do social, do cultural, né? Então, da porteira para Com fora, a gente já certeza. sai assim, munido de energias e de elementos para brigar lá fora por uma sociedade mais justa. Mais justa. Pois é, Dene. E assim, falando um pouquinho sobre algumas coisas, né? E assistindo, né? As meninas tinham indicado Jardim das Folhas Sagradas, né? Para eu Ah, entender aquele um pouquinho filme. sobre o bem viver. Eu estava assistindo, eu falei, caraca, velho, é um filme que traz várias questões, né? Meio ambiente, preconceito racial, conflito religioso, todas as questões que também perpassam pelo bem viver. Você precisa resolver todas essas questões Uhum. para aí trazer o bem viver para o centro, né? Para o bioma, como você trazer o bioma como centro do bem viver também nas comunidades de terreiro. Então, Dani, a gente tem 10 minutinhos, porque já são Rápido. 18. Para você ver, viu? Mas foi ótimo, assim, eu adorei estar com você. Mas só para a gente, não, nem te apresentei para o público. A gente já começou Já batendo começou o maior a papo. correndo. Pois é, gente. Mas assim, antes de finalizar, minha última pergunta, que é uma pergunta muito individual, na verdade, assim, para Denise Ribeiro, eu, a irmãzona, mãe, é Ked da Casa Branca. Você é de algum, né, Deni? Sou, minha filha, com muito orgulho. Ah, você tinha que ser de algum mesmo. Meu Dalfono, para estar aqui comigo hoje, A para me bem, relaxar. Minha mãe te abençoe, a benção Pai lhe dele. abençoe. Então, gente, Denise Ribeiro, ela é coordenadora do Negras, que é Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Raça e Saúde da UFRB. É professora da UFRB, é Isso. integrante da Rede de Mulheres Negras, da Bahia também, Da Denise, é Bahia. tanta coisa, da Bahia, de Mulheres de Terreiro, é do Fórum Marielles, Isso. é uma pessoa super parceira. Vocês sigam Denise no Instagram, porque é uma coisa que eu tenho lido, assim, as mulheres negras super potentes, com poucos seguidores nas redes sociais. Gente, bora seguir essas potências. Vocês estão perdendo aí muita oportunidade de estar mais próximo a essas pessoas. Agora eu Ó, Dani, não já tenho tô colocado chamando. muita coisa na rede, não, Érica. Tô meio em falta com o Instagram, viu? Não, mas o povo tem que seguir mesmo em falta, porque tem um monte de artista aí branco que não posta nada e o povo segue. É verdade. Então, Dani, só para a gente finalizar a nossa live, né? A gente tem 5 minutinhos ainda. E você já trouxe várias questões, mas trazendo muito para dentro do axé, né? E tal. Essa última pergunta é uma pergunta muito individual, né? É uma pergunta assim que eu falei, gente, será que é legal fazer essa pergunta a Ai, meu Dani? Mas eu vou Deus. botar. Deus meu, o que será? Tomara que o tempo acabe e eu não Entendendo, responda. ainda bem que já está acabando. Se É, você não responder, aí cai, aí fica a pronto. Vou mistério. botar. Pois é, é muito tranquilo mesmo. O que é bem viver para você, né? Você, Denise Ribeiro, mãe de Bel, né? Filha de Dona Cândida, sobrinha, professora, musa inspiradora, né? Coordenadora do Negra, essa mulher é incrível. O que é bem viver para você, Dei?
Bom, eu acho que eu já falei um monte de coisa, né? Para mim, bem Uhum. viver é um pouco assim, a gente poder estar junto com outras irmãs e irmãos, assim, irmanados mesmo, pensando coisas no coletivo e que a gente possa lutar e defender coisas bacanas no coletivo. Eu me realizo com o outro, eu não me realizo sozinha, né? Me realizo quando a gente vê estudantes concluindo, Eriquinha se formando, defendendo o TCC, quando vejo as pessoas conquistando, né, seus desejos, seus sonhos. Então, assim, é bem coletivo mesmo. Tudo que eu acho que é porque eu sou filha única, né? Não tive irmãos. Então, eu ficava sempre procurando amigos e amigas para brincar, para fazer alguma coisa, sempre no coletivo, sempre em equipe. Porque sozinho eu acho que é bem mais difícil. A gente. E esse isolamento tem mostrado isso, né? Como é duro ficar só. Mas, ao mesmo tempo, a gente venceu por conta dessas tecnologias também. A gente está conseguindo se comunicar com muito mais gente, talvez até do que antes, né? Uhum. Por meio da internet. E aí, viva meu pai Ogum, viva a tecnologia, que nos permite aqui Ogunhê. hoje eu estar com a Eriquinha, conversando com esse pessoal que está aí nas lives, né? As amigas, os amigos que estão aí mandando coraçõezinhos para você, Eriquinha. Para você Eu me também, realizo no Dene. coletivo, é por isso que o candomblé é uma religiosidade, é uma prática religiosa que me contempla, que eu me sinto bem, mesmo brigando com um, com o outro, com as diferenças de opinião, mas é uma família assim, né? Diversa que a gente Verdade. encontra em cada casa e a gente sente falta nesse momento, mas a gente sabe que estamos juntos, mesmo distantes, né? Então é Com isso. Um certeza, beijão com na sua mãe, certeza, Dene. Aidalva. Gosto muito dela, ela sabe, né? Uhum. Minha bênção Uhum. para ela e para todo mundo da sua casa. Maeve tá até botando Adara, Ogunhê. Maeve tá aqui. Um beijão em Maeve, Ogunhê, Maeve. E um beijão pro Odara, vida longa pro Odara, que permite a gente estar fazendo tanta coisa bacana, né? Com as mulheres negras, Verdade, para verdade, fortalecer, Dene. né, a luta das mulheres. Por aí. Viu? Obrigada, Dene. Obrigada. Nosso papo vai terminando. Assim, você foi maravilhosa, Bananinha. ampliou minha visão e assim, arrasou. Bora fazer mais live, Vamos Dene. falar mais de bem viver por aí, para poder ampliar Eu acho, dentro da uma vez no fronteira. mês a gente tem que falar de bem viver, Uhum, vamos. Vamos porque reciclar é essas coisas que a necessário. gente compra para não ficar comprando cada vez mais. Com certeza, com certeza. Viu? Obrigada, Deni. Beijo. Obrigada, pessoal, todo mundo que acompanhou aqui. Não teve nenhuma pergunta, assim, o pessoal foi super complementando assim, as falas, parabenizando pela Beijo, live. Maeve. As, Tá mandando beijo. Deni mesmo, assim, vários elogios. Chu tá aqui, dando um monte de beijo pra gente, mandando um monte de beijo pra gente. Beijão, beijo. Dani acompanhou a nossa live. Larissa, Jacimara, Moniquita. A gente foi ótimo Foi assim. massa. Amei. Ai, quero fazer mais live. Se jogue. Tem gente para falar. É verdade, tem muita coisa. Mas aí, Deni, também a gente só para já tá acabando mesmo, né? Faltam 3 minutinhos, mas só para convidar o pessoal para o Júlio das Pretas, que já está nós já estamos nos reunindo, né, para produzir, para construir o nosso Júlio das Pretas. O Júlio das Pretas vai ser virtual, né? Mas a gente vai abalar o planeta, né, com o nosso Júlio Virtual. Dia 25 a gente quer bombar todas as Massa. redes sociais. Instagram, Facebook, sites, YouTube, tudo. A gente quer bombar com as atividades do Júlio das Pretas. E com certeza a gente vai estar falando de bem viver também, porque bem Ótimo. viver, né? A gente precisa. É o nosso tema central do Júlio das Pretas esse ano é em Que defesa das bom. vidas negras e pelo bem viver. Isso. Então, eu acho que vai ser necessário que a gente super fale de bem viver. Bem viver é uma E pauta, tchau, com certeza. porque a gente só tem agora 22 segundos, viu? Tchau! Beijo, gente. Tchau, Deni. Obrigada, Mônica, Maeve. E Didi, eu vou aí cortar meu cabelo em breve. Grave e me mande, viu?
Viu? Vou gravar aqui agora. Beijo. Beijo.